Meus amados, nós estamos fazendo aí uma peregrinação em Apocalipse, tá? E hoje nós vamos falar da quarta igreja de Apocalipse. E eu queria fazer uma apanhada aqui rápido, tá? Um apanhado rápido, uma tentativa de um apanhado rápido daquilo que a gente trabalhou nas igrejas, tá? Porque quem de repente faltou esses dias aí, esses domingos, ou viajou, para pegar essa trajetória aí das cartas em Apocalipse, tá? E eu já falei sobre a carta em Efésio, Esmirna e Pérgamo. Hoje eu vou falar de Tiatira. Mas sabe a sua Bíblia aí, tá? Para a gente fazer um estudo aqui rápido, certo? E também uma questão contextual aqui para você se situar nisso. Carta aos Efésios, tá? Toda a estrutura de Apocalipse das cartas, ela segue o mesmo padrão. Primeiro existe uma introdução, que é uma apresentação. A apresentação logo já diz o propósito. Importante aqui, cada introdução aqui das cartas, como diz ao anjo da igreja que fala, já vai dizer todo o teor do livro, todo o teor desse conteúdo tratado com relação à igreja. Depois vem, seguindo a sequência, vem que Jesus vai olhar os pontos positivos das igrejas, tá? Tem igreja que não tem ponto positivo, mas a maioria delas tem os pontos positivos. Depois, ele vai dizer alguma coisa, uma falha específica. Por fim, ele vai trazer aí, né, a esperança dessa igreja, falar, corrigir, nessa sequência. Aqui, em Éfeso, ele diz, olha, o anjo da igreja de Éfeso escreve essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Como eu falei, isso aqui já é introdução. Então ele está dizendo, olha, eu estou dentro, eu conheço tudo o que acontece na igreja, certo? E eu que tenho o controle disso. E eu que vou mais profundo, conheço. E aí ele vai dizer os pontos positivos dessa igreja. Essa igreja tinha uma boa doutrina, trabalhava, fazia uma série de coisas, envolvidos, engajados. Mas aquele que conhece todas as coisas, conhece algo que está mais profundo. Aquele que está no meio da igreja, que está no centro da igreja, que conhece o mais profundo, ele entende que aquilo que estava sendo feito tinha perdido a essência do primeiro amor. As coisas estavam sendo feitas porque eles perderam o significado daquilo que estavam fazendo, certo? Eles perderam o significado de quem e para quem eles estavam fazendo. Então, eles perderam o primeiro amor. E aí tem sempre um teor dizendo arrependa-te. Lembra de onde você caiu, certo? De onde caíste. E ele diz, arrependa-te e volte ao caminho. Mas agora volte sabendo para que você está fazendo. Tudo que você fez não está errado. Mas você perdeu o significado daquilo. E você perdeu para quê? De quem e para quem você estava fazendo. Então, faça tudo de novo. Mas agora renovado, sabendo que é para Deus, que é para mim, que é o seu trabalho. Isso é o grande teor aqui da carta. Em Esmirna, nós temos aqui uma igreja que ela, no texto do versículo 8, diz, ao anjo da igreja de Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Pronto, já está faltando para a gente os aspectos. Ou seja, olha, eu estive morto, passei por um momento muito difícil, fui morto, perseguido, mas eu ressuscitei. Então, você já vê o que vai acontecer, o que ele está querendo dizer para essa igreja, que estava passando por uma perseguição muito forte. E essa perseguição era de perseguição mesmo de morte, de perseguição, de luta, de martírio. E essa igreja vivia, e ele diz, conheça a tua tribulação, lá no versículo 9. E ele vai dizer as coisas, as tribulações que essa igreja também passava, porque tinha calúnia e as invenções que eles faziam com relação à própria igreja, certo? Mas aí ele diz, olha, não tenha medo. Ele diz, olha, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Ou seja, realmente, eles eram pobres, mas era uma igreja muito rica, ativa, viva. Mas tu és rico, mas no meu olhar, na minha visão, tu és rico. E depois ele vai trabalhar, vai dizer, olha, vocês vão passar por grande tribulação, mas sede fiel. E esse é o grande ponto. Sede fiel
até a morte, né? Nós falamos, até se possível morrer por causa da verdade. Na igreja de Pérgamo, nós temos aqui essa igreja, que o grande ponto dessa igreja é que ela está num lugar muito difícil. Ela está no centro religioso de um sincretismo muito forte, uma perseguição contra aquilo que eles adoravam. Então essa igreja está num momento muito complicado, e ele vai falar sobre esse Antipas aqui que eu falei para vocês, que foi um servo do Senhor Jesus, um bispo, um líder da igreja, que foi perseguido, foi morto, certo? E ele diz: olha, minha testemunha. E lá em Éfeso, ele trabalha alguns problemas de heresias. Mas em Éfeso, eles não tinham problema de heresia, porque o pessoal era bom de Bíblia, então eles viam quando tinha heresias, eles tiravam. Mas agora em Pérgamo não. O problema de Pérgamo é que as heresias estavam entrando na igreja. As doutrinas aqui dos nicolaítas, o texto diz que ele odeia as doutrinas dos nicolaítas, que fazem um relativismo da verdade. Eles relativizam a verdade. E os nicolaítas ensinavam, inclusive, para a igreja, dizendo assim: olha, não tem problema vocês participarem das festas, dos banquetes onde tem orgia, não tem nenhum problema, porque a graça está sobre vocês, e quanto mais vocês pecarem, melhor é a graça. Esse é o ensino dos nicolaítas. E isso estava dentro da igreja, ensinando dentro da igreja. E Jesus disse: olha, vocês precisam resolver esse problema. Então era um problema de heresia que estava relativizando essa igreja em Pérgamo. Agora nós temos a carta de Tiatira. É uma localidade, é uma igreja, e é uma cidade não tão importante como as outras que nós vimos, como centro político, como centro religioso. A igreja de Tiatira não tem essa ênfase toda, mas é interessante que ela é a maior, né? O conteúdo é maior. Então nós vamos ler agora, seguindo essa mesma estrutura, né, que o texto vem nos trazendo aí dessas informações. Então, no versículo 18 começa: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti tolerares a essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz aos meus servos a praticarem a prostituição e comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da prostituição. Eis que a prostituta vem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela ensina. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim, as minhas obras eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regirá e reduzirá a pedaços como se fosse objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar aqui uma vez, Senhor. Nos ajuda, Senhor, na compreensão do teu texto, da Sagrada Escritura, que é verdade para nós, tua palavra é o que norteia a gente. Apesar, Senhor, de tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós achamos como se deve viver, de todos os nossos conceitos, de toda a nossa experiência, nós sabemos que quem tem a autoridade final é a tua palavra, Senhor. Nos ajude a sempre buscar a viver de conformidade com o teu reino, norteados por ela,
Porque, norteados por ela, a gente sabe e aprende o que é viver. Por isso nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Como eu disse, Tiatira não é uma cidade tão importante, mas ela tem um aspecto comercial. E o comércio era algo muito forte na sociedade ali naquela localidade de Tiatira. E lá se tinha um grêmio que era o conjunto de todos os comerciantes. O que isso significa? Significa que se a gente fosse fazer algum trabalho lá, ou a gente participasse, porque o trabalho principal ali era o comércio, se o Tertuliano fosse abrir as lojas, né, Novo Mundo lá, né, sem mexantes, essas coisas, mas é ilustração, né? Se ele fosse abrir as lojas Novo Mundo, certo? Lá em Tiatira, ele não podia abrir se ele não tivesse vinculado com o Grêmio. Esse Grêmio dos vendedores. E para estar vinculado a esse Grêmio, você tinha que participar das oferendas dos deuses, dos seus banquetes, e também cada Grêmio que tem as suas questões corporativas lá entre os vendedores, tinha uma divindade que abençoava aquele Grêmio. Então tinha que fazer parte, certo? Tinha que fazer parte para fazer parte desse Grêmio, tinha que estar relacionado com essa entidade e tinha que fazer as normas que o Grêmio estipulava para se conseguir abrir algum negócio dele. Então, as pessoas da igreja já tinham um conflito, porque ou eles tinham que viver o evangelho ali, ou eles poderiam passar por dificuldades financeiras. Isso já era um problema. Geralmente, os banquetes que eram feitos dessas atividades, eles terminavam em orgias, em sexualidade exacerbada, muito comum naquela época. Então, esse era um aspecto específico aqui da sociedade da cidade de Corinto. Quando o texto diz, ao anjo da igreja em Tiatira escreve, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Como eu disse, sempre essas introduções já apontam todo o sentido do nosso texto. Ou seja, olho de fogo, aquele que vê todas as coisas e também exerce o seu juízo. Ou seja, ele vai dizer que, olha, eu estou vendo e eu vou exercer o meu juízo. E aqui o texto, quando fala sobre os pés semelhantes ao bronze polido, é justamente esse sentido de colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele está dizendo isso. Ou seja, ele conhece e executa o seu juízo. Primeira coisa que o texto já disse para a gente com relação a essa igreja: o Senhor conhece, vê e executa o seu juízo e disciplina a sua igreja. É isso que o texto está querendo já mostrar para a gente. É isso que o texto já aponta para a gente. Mas também o Senhor conhece as marcas positivas da igreja. Ele conhece os pontos positivos da sua igreja. Jesus conhece os pontos positivos. E quais são os pontos positivos de Tiatira? Ora, conhece as tuas obras. O teu amor. Peraí, o teu amor? Ora, em Éfeso, qual é o problema? Qual era o problema da igreja em Éfeso? Qual era, irmãos? Qual era o problema da igreja em Éfeso? Deixou o seu primeiro amor. Pronto, essa daqui já não tem esse problema. Tiatira já foi mais avante do que Éfeso. Ela não deixou o seu primeiro amor. O Senhor reconhece, sabe que eles estão fazendo a obra para Ele. E eles têm esse amor para com Deus e também para com as pessoas. Então, essa igreja não foi reformada naquilo que é mais importante, vamos dizer assim, que é deixar o seu primeiro amor. Não, eu conheço as tuas obras. Teu amor, a tua fé. O que aconteceu em Pérgamo? Pérgamo, uma das coisas que o Senhor Jesus veio, disse: olha, tem fé, vamos lá, diante da crise, tenham fé. Essa igreja tem fé. O teu serviço, essa igreja trabalhava, estava engajada, servia. A tua perseverança, ou
seja, diante das lutas, ela continuava firme. Ou seja, diante de toda essa perseguição do comércio para o povo de Deus, que não conseguia entrar no Grêmio, porque eles não queriam negociar a verdade, eles não queriam entrar no sistema. Muito difícil, né? Você só tem um lugar para recorrer, e aí você vai perder o seu status. Imagina você sendo membro do Grêmio, tendo seu status, sua carteirinha, certo? Ali, os seus bens. De repente o Evangelho chega, transforma você, e agora você não quer mais viver no Grêmio. E aí você perde seu status, você começa a ter apertos financeiros, tudo por causa do Evangelho, da verdade de Deus, porque eles não queriam negociar isso. Difícil, mas essa igreja era perseverante nisso. Eles conseguiam, eles viviam assim. Pontos positivos dessa igreja. E ele também diz que e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras, ou seja, o começo do trabalho de vocês foi muito bom, mas vocês ainda conseguiram mais além. A igreja crescendo, a igreja estava crescendo, a igreja estava desenvolvendo, era uma igreja muito forte naquela sociedade, e as obras estavam sendo numerosas. Jesus olha tudo isso, só tem um problema. E aqui agora, Jesus também conhece os erros doutrinários. Jesus conhece e tem zelo por sua doutrina. Jesus denuncia a falsa doutrina. E muito mais, Jesus denuncia e reprova a própria igreja que estava tolerando erros doutrinários. O texto diz que tenho, porém, contra ti tolerares essa mulher, Jezabel, certo? Essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa. Ela mesmo se declara profetisa. Não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição. Quem é Jezabel? Jezabel, ele está pegando, provavelmente o nome dessa mulher não é Jezabel, mas como a Apocalipse é sempre um livro de figura, ele vai pegar o significado da Jezabel do Antigo Testamento. E a Jezabel do Antigo Testamento, ela foi a primeira a trazer o sincretismo religioso para Israel. Os profetas de Baal, ela foi a primeira a seduzir isso, a trabalhar isso. Ela foi a primeira a desenvolver algumas questões de prostituição do povo de Deus para com os outros povos. Um golpe muito duro. Então essa mulher fez algo muito nocivo. Então ele está usando essa mesma figura de Jezabel para essa mulher que se diz profetisa e muito mais. Essa mulher exercia liderança na igreja e ensinava na igreja. Ela ensinava. Agora, o que ela ensinava na igreja, que era tão sério? O que ela dizia na igreja? Ela dizia o seguinte: olha, não tem problema vocês participarem do Grêmio. Não tem problema, olha, vocês vão passar fome, porque ela trabalhava a categoria do material, né? Vocês precisam prosperar, vocês precisam ter os seus bens materiais. Então, não tem problema vocês irem para os Grêmios. E ela ensinava isso na igreja. E outra coisa, como é que a gente pode vencer o mal? Ela diz o seguinte: a gente tem uma experiência com o mal. Como é que a gente vence o pecado? Tendo experiência com o pecado. A gente não pode vencer o mal se a gente não conhece o mal. Então o fator empírico aqui para Jezabel é o grande ponto. Então, vamos, pequem, façam isso mesmo. As orgias lá fora, não tem nenhum problema, sabe por quê? À medida que vocês aprendem isso, vocês procuram mais, vocês conhecem o mal. Porque o grande ponto é conhecer o mal. É isso que vocês precisam fazer. Se você não tem pecado, você não conhece o mal. Isso estava sendo algo ensinado dentro da igreja. Ela estava induzindo para que o povo viesse a pecar, cometer o pecado, para que eles
que eles tivessem ali experiência com o pecado. A gente às vezes, nós temos um pouco dessa influenciazinha lá da Jezabel. Muito distante, porque isso aqui é uma coisa na cara, uma coisa assim, muito abismal mesmo. Mas quem está dentro do contexto, certo? Diante daquela sociedade, a igreja estava absorvendo, uma igreja que era muito, ela tinha trabalhos, desenvolvimentos, porque a igreja, ela não, aqui em Tiatira, a igreja não está sendo atacada por questões externas. Aí que é o grande golpe, né? Quando a igreja está sendo atacada pelos inimigos lá fora, como era no caso de Pérgamo, era até melhor. O problema é que os ataques eram sutis, era de dentro, era o relativismo da verdade e a raiz do pecado sendo disseminado nos corações das pessoas. E esse é a grande dificuldade da igreja. A gente tem perseguição externa, mas as perseguições internas que a igreja sofreu sempre foram os maiores inimigos da igreja. Algo que vem de dentro. Heresias que estão vindo de dentro. E como Satanás, diante daquela igreja que estava prosperando, crescendo, tendo obras ali fortes, ele teve que agir de dentro para trazer confusão e enfraquecer, porque o pecado enfraquece. Satanás ali, Jezabel, ensinava, Jezabel falava, as pessoas ouviam Jezabel. Essa é a figura de Jezabel, que se dizia profetisa. Como eu estava falando, muitas vezes a gente tem um pouco dessa raiz, quando a gente diz assim, a gente acha que a experiência é o grande ponto, não é? De fato, gente, a experiência é muito importante. Nós sabemos que a experiência é muito importante. Mas parece que às vezes a gente chega ao ponto de pensar que a experiência é quem determina as coisas. Por exemplo, Pastor Lúcio, você pode aconselhar drogados? Não, você não pode aconselhar drogados. Por quê? Porque você nunca usou droga. Porque se você usar droga, você vai saber muito melhor como lidar com a droga. É mais ou menos que a gente tem essa ideia. De fato, isso chega a ser até importante, mas não necessariamente significa que a gente tem que provar a droga para ser bênção para o outro. Né? Então, os casados, só pode aconselhar quem for casado. A gente tem essas coisas. Pastor, então, não pode nem pastorear, porque se ele não for casado, realmente fica difícil. Porque se pergunta por quê? Peraí, não pode ser a palavra de Deus que pode dizer para a gente, não, tem que ser a experiência. Certo? Então, essa questão de sexo, de prostituição e tal, quem já teve problema nessa não pode dizer, não pode chegar um líder da igreja que nunca passou por isso, porque só tem autoridade para falar quem passou por isso. Então quer dizer que a gente tem que buscar o ruim para a gente ter experiência. E assim, na nossa experiência, dizer que é ruim. Não, né? Ou seja, a gente sabe que é ruim, pronto. Porque Deus, por que é ruim? Por que não pode se drogar? Porque Deus já diz ali, a gente vê toda a tragédia. Então eu não necessariamente preciso passar pela experiência para ser o referencial no assunto. Eu acho que é uma raiz aí de Jezabel. Só que Jezabel é uma coisa muito mais forte, mais enfática, deturpando a verdade pelo outro. E isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Porque nós vivemos em um mundo em que, quando a gente fala sobre o pecado, nós somos absolutistas. Não se pode, a ética agora, não falar sobre o pecado. Não se pode mais falar sobre o pecado. Porque, você está falando de pecado, você é um legalista. É aquele conceito que nós tivemos, que nós falamos hoje pela manhã, de lei e graça. Né? A gente vive hoje, não se pode falar nada, não se pode dizer
dizer na verdade do Evangelho, dizendo, olha, meu amado, você está errado. Não estou condenando você, não estou matando você, mas a forma que você está vendo está errada, de conformidade com a palavra. E na hora que a palavra de Deus for com relação a mim, eu vou me contar com a graça de Deus, mas vou dizer também, eu não estou de conformidade, mas eu não posso relativizar a verdade. E aí Jesus disse uma coisa para a sua igreja: olha, vocês toleraram. Vocês toleraram. Não teve ninguém que se levantou para dizer, que coisa é essa? Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso é mundanismo, isso é sincretismo religioso. Isso são linhas filosóficas adentrando para a permissão da libertinagem. Isso é o extremo desse conceito legalista, é o anticomunismo, ou seja, contra a lei. E essa mulher estava ensinando, só que Jesus, ele conhecia os erros doutrinários e ele denuncia a falsa doutrina. Diferente em Éfeso, eles reprovavam a falsa doutrina. Eles passavam pelo critério. Diferente, mas aqui não. Aqui ele já tira, aqui eles toleravam essa mulher. Só que no versículo 21 fala que Jesus, ele diz, olha, dê-lhe tempo. E aqui ele trabalha mostrando o seu juízo. Mas antes do juízo, ele fala sobre a graça, porque ele diz assim, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. E agora no versículo 22 ela diz, eis-me posto de cama, porque ele vai exercer o juízo diante daquela coisa tão difícil. No versículo 24, depois de anunciar o juízo, ele diz o seguinte, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, há tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, olha aqui, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Vocês estão lendo? As coisas que a igreja diz, olha, ele está dizendo assim, a quem não conhecer essas doutrinas. Ele está dizendo para a igreja, dizendo, olha, eu estou para aqueles que não conheceram essa doutrina e não seguiram, como eles diziam, eles quem? Jezabel e o seu grupo dizia, procurar as coisas profundas de Satanás. Ou seja, se buscar no pecado, se aprofundar no pecado para conhecer o mal. Você vê que o texto está dizendo isso. Essa doutrina, ou seja, aí o escritor está dizendo o que eles dizem, as coisas profundas de Satanás. E isso também aponta para nós que Jesus, ele conhece aqueles que estão firmes nele. Ele conhece aqueles que estão firmes na sua vontade. Aqueles que não entram nesses conceitos. Ele também conhece, ele separa. Ele conhece aqueles que não vão entrar nesse conceito secular. Ele conhece aqueles que estão vivendo ainda no caminho. O Senhor Jesus conhece aqueles que estão firmes. Aqueles que caminham e não deixam de levar por falsos ensinamentos. Versículo 25, ele diz, para esses, ele diz, olha, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ou seja, vocês já têm tudo. Esses que não entraram nessa linha, esses que não voltaram para o Grêmio, esses que não foram induzidos por esses erros doutrinários, Jesus diz, olha, que vocês venham conservar aquilo que você já tem, porque o que você já tem tudo. Você já tem a minha presença, você já tem a minha direção, você não precisa buscar fora, você não precisa buscar outras coisas a mais, porque eu tenho tudo aquilo que você necessita. Agora conserva isso, até que eu vou. Por fim, o texto nos diz, ele diz, ao vencedor que guardar até o fim, e agora já é a promessa, ao vencedor que guardar até o fim, as minhas obras eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá,
e as reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro. E aqui ele está falando dessa ação, desse elemento redutivo da igreja, da autoridade. Quando Jesus ele estava subindo ao céu, que ele diz: toda autoridade me foi dada, tanto nos céus como na terra. Agora podem ir nessa autoridade, para as nações, nesta autoridade, sendo os reis com esta autoridade. Porque se você não viver isso e procurar outros alimentos e relativizar a verdade, o que vai acontecer? Você não vai ter essa autoridade. Você vai capengar na sua missão, na missão de Deus. Mas aqueles que estão seguindo o Filho, os caminhos do Senhor Jesus, ele diz: olha, vocês têm autoridade para testemunhar com toda a autoridade dos céus a quem eu dei para vocês como igreja do Senhor. Mas não somente isso. O texto diz também, assim como nós, elementos redentivos para essa sociedade, para as nações. Ele diz: olha, assim também eu recebi de meu Pai, e dar-lhe ainda a estrela da manhã. A estrela da manhã. E aqui a ideia, assim como eu fui luz, que vocês são luzeiros, vocês também vão ser luzeiros na terra. Com essa autoridade, mas também sendo luz, sendo instrumento de iluminação para as pessoas perdidas. Estes que seguem desse jeito, existe a promessa de que eles serão os reinos. Autoridade no testemunho, mas também os reinos para essas pessoas. Assim como eu fui. E aí nós entendemos como Jesus disse que nós somos sal e luz do mundo. Esses que estão, ele diz, também recebi, dar-lhe ainda a estrela da manhã. E no versículo 29, como todos os textos, diz: quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. Quando ele diz às igrejas, lá estamos nós dentro disso. Porque ele continua falando para a sua igreja. Nós vivemos em um momento que você sabe. Quer ver uma coisa significativa do nosso tempo? É aquele comercial da Skin. Você já viu o comercial da Skin? Passa direto. Que aí a pessoa vai lá e diz assim: eu fui, eu paguei a academia, mas eu só fui um dia. Aí a pessoa pergunta: por quê? Como é que ele diz? Porque sim. Por que você está ali? Porque sim. Esse comercial, ele é fruto desse nosso tempo. Por que você faz isso? Porque sim. É certo fazer? Não. Mas por que você faz? Porque sim. Mas está errado fazendo, tá? Não, mas eu faço porque sim. É bom fazer? Não é bom fazer. Mas por que você faz? Porque sim. Não tem explicação. Certo? Não tem explicação. Faz de acordo com a sua subjetividade. Faz porque quer. Por que você pega? Por que você transgride, né? Porque sim. Mas está errado, meu irmão. Vamos tentar voltar. Não, porque sim. Eu vou me relacionar sexualmente com o meu namorado, minha namorada. Por que, meu irmão? Porque sim. Todo o conceito é porque sim. Por que você trai? Porque sim. Eu quis. Pronto. Quem vai dizer? Quem vai dizer que não? Porque a subjetividade está nas nossas decisões. A gente faz as coisas porque a gente quer fazer e não tem que ter explicação para as pessoas. Por quê? Por que você faz? Porque sim, porque eu faço e pronto. Esse nosso mundo é bem ali apontado nessa expressão. O porquê sim. E isso adentra na igreja. Isso entra na igreja. Quando a gente fala, por que você fez isso? Olha, porque sim. Mas Deus não mandou você fazer. Mas Deus está dizendo para você não fazer. Deus não quer que você adoeça o seu coração. Isso está errado você fazer, porque Ele quer preservar o teu coração para que você não adoeça. Mas simplesmente as pessoas respondem, porque sim.
Deus que o Senhor Jesus está falando para a sua igreja, Ele não diz para isso. Ele não diz isso. Ele diz: eu não tolero isso. Eu não aceito isso. Eu quero corrigir isso na minha igreja. Eu não quero que vocês sejam relativizados por esse conceito secular que não existe pecado, que tudo é permitido, que é porque sim. Não. Por que, Jesus, a gente não pode fazer isso? Ele vai responder para a gente o quê? Porque eu estou dizendo que vocês não devem fazer. Porque eu estou no comando, sou o Senhor de vocês. E já habilitei vocês para que vocês vivam desse modo digno do Evangelho. E muito mais, vocês têm a graça aí sustentando vocês. Mas ainda assim, vocês precisam viver na ética e na moral cristã nesse mundo. Para que vocês sejam vivos com autoridade no testemunho e como luzeiros neste mundo. Deus abençoe a nossa caminhada. Nós vivemos e somos bombardeados constantemente. Não tem um momento, gente, em que a gente liga a televisão em que não haja um bombardeio dos conceitos sobre isso. Ainda mais agora nesse período de Big Brother Brasil, que é um negócio assim esquisito. Estou ficando velho, estou começando a ver que eu estou ficando mesmo dessa coisa. A Ramala fala, fica olhando, meu Deus, eu não aguento isso. É interessante, né? A gente criticava, a nossa geração criticava os caras mais na frente, né? E dizia, isso é tudo quadrado. Aí só que a gente vai e fica olhando realmente que não dá para aguentar, né? Você assiste a novela, aquela novela das 9, você não fica um minuto ali na frente da televisão, o seu coração começa a encher de tanta coisa. Agora, o problema é quando isso vai dentro do nosso coração e aquilo ali vai ficando como se fosse algo normal, que é o que essa turma está fazendo, para relativizar. Ora, se a gente relativizar o nosso pensamento, as nossas convicções, a gente vai relativizar as nossas posturas, o nosso comportamento. É bem aí que está o perigo. Mas aí você vem de domingo na igreja, né? Justamente para você, como igreja do Senhor, o seu Senhor, o meu Senhor, nos coloca de volta para o lugar, para a gente continuar marchando, sim, que esses conceitos relativizam a verdade do Evangelho e da vida. Amém? Vamos lá. Deus, o Senhor sabe todas as nossas lutas. Mas também o Senhor sabe de todos aqueles que passaram por lutas diante da caminhada cristã. O Senhor sabe, Deus, que os dias não têm sido fáceis. O Senhor sabe, e é muito difícil, quando nós vivemos em uma comunidade corrompida, muito difícil, quando nós estamos dentro de um sistema religioso, inclusive, em que muitos estão adentrando em ensinamentos errados. Gente que a gente até via com bons olhos, que eram referenciais hoje, de certa forma, entraram em questões complicadas. É muito difícil a gente continuar na doutrina do Evangelho. É muito difícil também, em uma sociedade imoral, a gente viver na moralidade. É muito difícil, Senhor, em que um sistema que busca o prazer pessoal, a gente buscar ter o nosso prazer na nossa casa, na nossa família, é muito difícil. Mas isso não significa que a gente relativiza a verdade. E aqui nós temos provas que essas pessoas da tua igreja, da iniciativa, mesmo com todos esses problemas, eles continuaram seguindo a ti. É difícil, mas é o caminho que nós, como os teus servos, devemos percorrer. É difícil, mas é o caminho que nós já estamos habilitados. O Senhor já fez essas roupas para que a gente vivesse dessa forma.
Nos ajuda, Senhor, a contemplar, como o Senhor falou para esta igreja, para guardar aquilo que tens. Porque o que temos é muito melhor do que qualquer ouro ou bem nesta vida. Do que qualquer prazer ou qualquer outra coisa nesta vida. Nós temos aquilo, nós temos tudo aquilo que precisamos ter. Nós temos o nosso Criador, que nos conduz, que nos guia, que nos supre, que nos conforta e que nos dá direção. Queremos, Senhor, sim, guardar isso. Queremos, ó Deus, guardar até que o Senhor venha. Nós não conseguimos prever o futuro. Por isso que nós nunca podemos ser legalistas, porque nós não sabemos como é que é o futuro. Mas isso não significa que exista libertinagem. Pelo contrário, a gente precisa cada vez nos firmar na tua verdade, no teu querer. Não para batermos no peito para dizer que somos superiores ou perfeitos, mas sempre com um sentimento no nosso coração de humilhação e de dependência da tua palavra, trabalhando e curando e restaurando a nossa visão para que a gente continue em um mundo, Senhor, tão relativizado do qual nós vivemos. Nos ajuda como igreja, a forma como a gente, no nosso trabalho, a forma como a gente trabalha, a maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente lidar com as pessoas, aquelas oportunidades que se tem de te dar lucro. Nos ajuda, Senhor, pelo Senhor, a ética que o Senhor tem nos dado, a gente viver, Senhor, de conformidade com o teu querer. Nos ajuda, Senhor, nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos, ó Deus, conjugais. Nos ajuda, como homens, a amar nossas esposas, a olhar para elas, e também as nossas esposas, Senhor, sentirem ali saciadas e firmes e amadas por nós, e que também elas queiram nos amar e olhar para nós. Deus, vivemos nesse período, mas nós temos o lar, nós temos a nossa família, e esse é o lugar que o Senhor também nos chamou. Dos namoros, Senhor, dos nossos jovens, dê santidade, Deus, que eles não relativizem, Senhor, a verdade, que eles procurem, Senhor, segundo o teu querer, para que eles não adoeçam os seus corações, não entrem no casamento com os corações adoecidos, que eles tenham temor do Senhor, que eles procurem, Deus, mudar a postura, se porventura há questões complicadas. Aqueles, Senhor, adolescentes que nem namoram, mas que já estão vivendo de uma forma errada, que já tem uma concepção errada desse nosso século. Tira isso dos seus corações, Deus. Traz de volta a verdade da tua palavra que norteia e que dirige. Porque apesar dos nossos conceitos, é a tua palavra, Pai, que direciona a forma como a gente deve viver, como a gente deve proceder. Nos ajuda como igreja presbiteriana de São Luís, sermos uma igreja que testemunha em vida, e sermos uma igreja que é luzeiro, Pai, nessa sociedade. Imperfeitos que somos, mas buscando